Se você sente ansiedade, mesmo quando nada está acontecendo, como se sua mente estivesse sempre tentando prever algo ruim, como se você nunca pudesse simplesmente relaxar, então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Porque talvez o problema não seja a sua ansiedade. Talvez o problema seja a forma como você aprendeu a lidar com ela. Há mais de 2000 anos, filósofos como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio já entendiam algo sobre a mente humana, que hoje a psicologia moderna está começando a confirmar. Eles perceberam que o ser humano não sofre apenas pelo que acontece, mas principalmente pelo que imagina que pode acontecer. E isso muda tudo. Porque significa que a ansiedade não vem do mundo. Ela vem da relação que você tem com seus próprios pensamentos. E quanto mais você tenta controlar, evitar ou eliminar esses pensamentos, mais forte eles ficam. Nesse vídeo, você vai entender exatamente por que sua mente cria ansiedade. Por que o medo do futuro parece tão real. E principalmente, como começar a se libertar disso sem lutar contra a sua própria mente. Se você sente que pensa demais, se sente preso em cenários que nem aconteceram, ou simplesmente quer ter mais paz mental, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. E talvez, pela primeira vez, te mostrar que você não está quebrada. Só nunca te ensinaram como lidar com a sua mente. Existe algo muito curioso sobre a ansiedade. Ela quase nunca está acontecendo, no agora. Ela vive no futuro. No que pode acontecer. No que talvez aconteça. No que a mente imagina que pode dar errado. Você pode estar em um lugar seguro, sentada, sem nenhum perigo real. E ainda assim, o coração acelera. O peito aperta. A mente começa a criar cenários. E de repente, parece que algo está errado. Mas não está acontecendo nada. Isso acontece porque a ansiedade não é uma reação ao presente. Ela é uma reação à antecipação. E isso já era percebido há mais de 2000 anos. Filósofos estoicos como Sêneca observavam que o ser humano sofre mais pelo que imagina, do que pelo que realmente acontece. Ele escreveu algo que atravessou séculos. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E se você parar para observar, isso faz muito sentido. A ansiedade é, muitas vezes, um sofrimento antecipado. Uma tentativa da mente de prever, controlar e evitar dor futura. Mas isso cria um paradoxo. Na tentativa de evitar sofrimento, a mente cria sofrimento agora. Para entender profundamente a ansiedade, precisamos olhar para o cérebro. Existe uma estrutura chamada amígdala. Ela é responsável por detectar ameaças. É rápida, automática, e não pensa de forma racional. Quando ela percebe algo como perigoso, mesmo que seja apenas um pensamento, ela ativa o corpo, libera adrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, tensiona os músculos, prepara você para lutar ou fugir. Esse sistema foi essencial para a sobrevivência. Mas no mundo moderno, ele dispara por coisas que não são ameaças reais. Pensamentos, lembranças, possibilidades. E o mais importante, o cérebro não diferencia muito bem entre algo real e algo imaginado com intensidade. Se você imagina um cenário negativo com detalhes, o corpo reage como se fosse real. Isso explica por que pensamentos podem gerar ansiedade física intensa. E também explica por que tentar resolver pensamentos não funciona. Porque o sistema ativado não é lógico. É emocional e automático. Os estoicos não tinham linguagem científica para isso, mas entendiam o fenômeno. Eles sabiam que a mente cria interpretações que geram sofrimento. E que essas interpretações nem sempre correspondem à realidade. A mente ansiosa tem um padrão muito específico. Ela tenta prever o futuro, mas não de forma neutra. Ela prevê o pior. E se der errado? E se eu perder o controle?
E se algo ruim acontecer? Isso é chamado de antecipação catastrófica. E tem uma função. A mente acredita que, ao imaginar o pior, ela está se preparando. Mas na prática, ela só está criando sofrimento repetido. Sêneca criticava exatamente isso. Ele dizia que muitas pessoas vivem como se estivessem constantemente sob ameaça, mesmo quando não estão. E isso consome energia, paz e clareza. Os estoicos propunham algo radical: parar de viver no futuro. Não no sentido de ignorar planejamento, mas no sentido de não se perder em cenários imaginários. Porque o futuro não existe ainda. E sofrer por ele, é sofrer por algo que pode nunca acontecer. Talvez o ensinamento mais importante do estoicismo seja este: existe o que está sob seu controle, e o que não está. Epicteto baseava toda a sua filosofia nisso. E quando aplicamos isso à ansiedade, algo fica muito claro. Você não controla pensamentos automáticos, sensações físicas iniciais, o futuro, o comportamento dos outros. Mas você pode desenvolver controle sobre sua atenção, suas ações, sua resposta aos pensamentos. E isso muda completamente o jogo. Porque a ansiedade cresce quando tentamos controlar o incontrolável, e diminui quando aceitamos isso. A aceitação aqui não é desistência. É clareza. É parar de lutar contra aquilo que não pode ser controlado, e direcionar energia para aquilo que pode. A ansiedade não se mantém por acaso. Ela segue um ciclo. Entender esse ciclo é essencial para começar a sair dele. Tudo começa com um gatilho. Pode ser algo pequeno, um pensamento, uma sensação no corpo, uma lembrança, uma situação do dia a dia. Então surge a interpretação. Isso é perigoso. Algo está errado. Eu preciso resolver isso. E essa interpretação ativa o corpo. O coração acelera. A respiração muda. O corpo entra em alerta. E aí vem a parte mais importante: a reação. A mente tenta fazer algo para aliviar o desconforto. Tentar controlar pensamentos. Evitar situações. Buscar garantias. Analisar repetidamente. Fugir da sensação. Isso traz um alívio momentâneo, mas ensina algo ao cérebro. Isso era perigoso. E assim, o ciclo se reforça. Na próxima vez, a ansiedade vem mais rápido, mais intensa, mais convincente. Os estoicos, mesmo sem usar esses termos, já percebiam isso. Sêneca falava sobre como alimentamos nossos medos ao dar atenção excessiva a eles. E isso é exatamente o que acontece aqui. Se a ansiedade é alimentada por reação e fuga, a saída é o oposto. Permitir. Observar. Não reagir automaticamente. Isso parece contraintuitivo, mas funciona. Na psicologia moderna, isso aparece em abordagens como exposição, terapia de aceitação, de sensibilização. A lógica é simples. Quando você permanece em contato com o desconforto sem fugir, o cérebro aprende que aquilo não é perigoso. E aos poucos, a intensidade diminui. Os estoicos treinavam isso deliberadamente. Eles se expunham a desconfortos: frio, fome, incerteza. Não por sofrimento, mas para fortalecer a mente. Para provar a si mesmos: eu consigo lidar. E isso reduz o medo. Porque o medo cresce na evitação e diminui na experiência. Agora, o mais importante: como aplicar isso no dia a dia? Nomear o que está acontecendo, em vez de se perder na experiência. Isso é ansiedade. Isso traz clareza. 2. Permitir a sensação. Não tente eliminar. Observe. Onde está no corpo? Como se move? Como muda?
Isso reduz a resistência. 3. Não responder ao pensamento. Pensamentos não são comandos. Eles são eventos mentais. Você pode não responder. 4. Redirecionar para o presente. Use o corpo. Respiração. Toque. Ambiente. Isso tira a mente do futuro. 5. Pergunta estoica. Isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. 6. Permanecer. Essa é a mais poderosa. Ficar. Sem fugir. Sem reagir. Até a onda passar. E ela sempre passa. Os estoicos não buscavam eliminar emoções. Eles buscavam liberdade. Liberdade de não serem dominados pelo medo. Liberdade de não viverem presos ao futuro. Liberdade de viver o presente com clareza. E isso não significa uma vida sem ansiedade. Significa uma vida onde a ansiedade não controla você. Onde pensamentos vêm, mas não te levam. Onde sensações surgem, mas não te dominam. Onde o futuro existe, mas não te aprisiona. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um lembrete constante. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. E talvez essa seja a maior lição. A mente pode criar medo, mas você não precisa seguir esse medo. E quando você percebe isso, algo muda profundamente. A ansiedade pode até aparecer, mas ela não define mais suas ações. E nesse espaço, nasce algo raro. Calma, clareza e uma sensação de que, independentemente do que aconteça, você é capaz de lidar.